Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje nós vamos fazer o modelo de um bordado japonês chamado Kojin. Para esse modelo, você vai precisar utilizar linhas grossas. Então aqui eu vou utilizar na minha amostra a linha Anne. Você pode utilizar a Cleia 5, que é grossa, você pode utilizar esterlina, então você vai escolher a linha que mais gosta de usar. Se você só tiver linha fina, você usa uma linha dupla. Porque para esse desenho eu preciso que uma linha fica bem próxima à outra, para você conseguir fazer depois no final a visualização do seu desenho. Então, se você não tem linha grossa, você utiliza linha dupla. Para a minha amostra, eu vou utilizar o Etamine. Mas esse é um modelo que você pode também bordar no cânhamo, você pode bordar direto no barrado da toalha. Então, você também escolhe o material. Pode ser feito em sacaria. Então, o material você escolhe, só precisa ter esses furinhos para você fazer a contagem. Então, qualquer tecido que você consiga fazer essa contagem em linha reta, contando os furinhos, então você pode utilizar. E sempre com linhas mais grossas, senão o seu desenho ele não vai aparecer direito. Quando você for iniciar, você precisa encontrar o centro do seu barrado no comprimento, então você vai dobrar, e quando você encontrar a trama aqui do centro no comprimento, eu vou aproximar, encontrou essa trama, você faz uma marcação, pode alinhavar, se você tiver aquelas canetas fantasma, você pode fazer um risco de cada lado desse quadradinho, que assim a gente vai conseguir fazer todas as carreiras centralizadas. A minha amostra, eu fiz uma marcação nas laterais, onde eu quero que o meu desenho acabe. Então, se você está fazendo em um barrado de toalha, o seu arremate vai ser sempre feito na bainha. Então, você vai bordar até o final do seu barrado e fazer o arremate dentro da bainha. Se você for bordar em uma amostra, ou depois for fazer a aplicação desse tecido em um pano de prato, então você vai deixar as linhas soltas e no final você vai fazer a costura e esconder as linhas dentro da costura que você vai fazer. Esse é um trabalho que você pode fazer em barrados, você pode fazer capas de almofada. Se você faz costura, você pode fazer uma tira de Etamine com esse bordado e depois aplicar na costura de algum trabalho. Então você pode fazer bastante tipo de variações. Depois que você encontrou o centro no comprimento, nós vamos encontrar o centro na altura. Só que dessa vez, quando você fizer a marcação, então vai dobrar agora ao meio na altura, a nossa marcação vai ser diferente. A nossa marcação ela vai ser feita no furo. Então, quando você encontra o centro no comprimento, você vai encontrar essa trama do centro, ó, o quadradinho. Quando você encontra o centro da altura, você vai encontrar entrando ó, no furo. Então, tem que ser a linha dessas linhas com furinhos do centro. Então, são duas marcações diferentes. Então, aqui, depois que você marcou essa linha do centro, é a partir dela que nós vamos começar. No Kojin, você vai utilizar apenas uma vez o comprimento do seu barrado. Então, você faz a medida de uma vez o comprimento, mais a quantidade que você precisa de arremate para cada lado. Você vai usar essa medida em todas as carreiras. Tirar a marcação. Nessa primeira carreira, ó, marquei aqui o quadradinho. Eu vou sair um furo antes. Então, aqui eu tenho os dois furos aqui do centro. Você vai sair um antes da linha que você fez o alinhavado. E vai entrar um depois. Então, aqui eu tenho o quadradinho do centro, eu vou entrar ó, um furo depois. Então, esse vai ser o primeiro ponto do nosso trabalho. Então, aqui ó, a carreira do centro, um quadradinho para um lado, um para o outro. Então, um total aqui de 3 quadradinhos ou 4 furinhos, quem conta os furinhos. A sua linha vai ficar dividida ao meio. Então, nós vamos bordar de um lado depois o outro, então você divide a sua linha, deixando espaço para os dois lados. E quando você for fazer o bordado,
a maneira mais fácil de você acompanhar a contagem é você bordando ele no comprimento. Então, ó, esse é um trabalho que ele tem uma contagem que você precisa prestar muita atenção, então você sempre faz o bordado no comprimento. Depois que você virou o seu tecido no comprimento, nós vamos começar o nosso bordado. Ele tem uma contagem que você tem que prestar bastante atenção. Então, a nossa contagem vai ser feita dessa maneira. A partir de um furo à frente, de onde você não conta esse furo que você está com a linha. Você vai contar 3 furos. Então, 1, 2, 3. Você entra no terceiro furo e sai no quarto. Agora, nós vamos fazer uma linha que tem apenas um furo de comprimento. Então, você entra no 1, sai no 2. Agora, a gente tem uma linha de 3. Então, você faz 1, 2, 3, entrar no 3. Agora, eu tenho um espaço de 3 também. Então, eu vou contar 1, 2 e vou sair no 3. Então, sempre o número do espaço é a quantidade de furos que você vai contar. Agora, mais uma vez, a linha de 3. Então, vai 1, 2, 3 e vai sair com espaço de 3 de novo. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, essa vai ser a contagem que a gente vai fazer em todas as carreiras. Então, você só precisa prestar atenção no comprimento da linha e os lugares que tem espaçamento. A nossa contagem vai repetir agora o desenho. Então, primeiro, uma linha de 3. Então, 1, 2, 3, sai no 4. Depois, é uma linha de 1. Então, você entra no 1, sai no 2. Depois, nós vamos fazer 3 vezes a linha de 3. Então, vai ter 1, 2, 3, sai no 4. A segunda vez, 1, 2, 3, sai no 4. Agora, a terceira vez. 1, 2, 3, sai no 4. Depois que você fez as 3 vezes, nós vamos ter mais um de 1. Então, entra no 1, sai no 2, que é aquela linha menorzinha. E agora, por último, uma de 3. Então, 1, 2, 3. Essa última você vai sair atrás, que agora a gente vai ter um espaçamento de 3 também. Então, você conta de baixo para cima, você conta 1, 2 e sai no 3. De novo, vai fazer uma linha de 3. Então, sem contar esse que você está com a linha. 1, 2, 3. Como eu já cheguei à minha marcação, então eu vou parar o meu desenho aqui. Então, vou voltar aqui, diminuir um pouco. Ó. Essa primeira carreira vai ser feita toda essa contagem. Ó. 3, 1, depois 3 vezes 3, 1 de novo, 3. Então, essa é a contagem que você vai fazer sempre essa sequência. Depois, você pula um espaço de 3, faz uma linha de 3 e pula um espaço também de 3. Então, esse é o desenho, você vai fazer essa contagem em todo o comprimento. Então, aqui eu dei um espaço, fiz um de 3, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Dei um espaço, então agora eu vou dar mais um espaço de 3 e depois eu vou fazer toda essa repetição de novo. Você vai fazer essa repetição em todo o seu comprimento. Agora eu vou pegar aquela segunda parte da linha que a gente deixou dividida do lado avesso. Então, aqui estou no centro, vou sair um furo ao lado. E aqui você já percebe pela contagem, seguindo ó, com a contagem do lado lá. Tem um de 3, que é esse. Depois tem um pequenininho de 1, que é o do lado. Agora eu tenho ó, 3 repetições de 3. E aqui eu tenho 1, 2. Então, agora eu vou fazer o terceiro. Então, ó, 1, 2, entro no 3, saio no 4. Depois que eu fiz 3 vezes 3, eu vou fazer uma vez de 1 e depois o 3 de novo. Então, eu vou virar aqui agora, sempre ó, no comprimento. Então, fiz 3, 1, 3, 3, 3, depois 1. Então, eu entro no 1, saio no 2. Agora, o 3 para terminar essa carreira. Então, eu tenho 1, 2, 3. Então, ó,
A mesma contagem que eu tenho aqui no início, eu tenho também agora no centro. Agora eu vou voltar na repetição. A repetição, depois que você fez todo esse desenho, você tem um espaço de tez, um fio e outro espaço de tez. Então, você vai fazer, vou voltar aqui, porque eu preciso fazer no espaço de tez. Então, tenho 1, 2, 3. Vou fazer uma linha de tez, então, 1, 2, 3. Então, essa linha vai ficar sozinha. Então, eu vou fazer outro espaço de tez. 1, 2, 3. Fiz a linha sozinha com os dois espaços de cada lado. Eu vou fazer agora aquela sequência de novo. Então, virando de novo. Sempre é mais fácil você bordar nesse sentido. Então, a primeira vez de tez. 1, 2, 3, sai no 4. Agora é aquela linha de 1. Então, entra no 1, sai no 2. Agora são 3 vezes de 3. Então, 1, 2, 3, sai no 4. Agora a segunda vez. 1, 2, 3, sai no 4. A terceira vez. 1, 2, 3, sai no 4. Fiz as 3, agora é 1. Então, entra no 1, sai no 2. Agora é de 3. 1, 2, 3. Só que como é o último dessa carreira, dessa sequência, agora é aquele que fica sozinho. Então, você vai sair, ó, fiz a linha de 3, agora eu vou ter o espaço. Então, tem 1, 2, 3 espaço. Vou fazer a linha sozinha. 1, 2, 3. Só que como eu não tenho mais espaço no meu barrado, então eu vou parar aqui. Se você tem uma continuação, então você vai fazer mais um espaço de 3 e depois vai voltar fazendo toda a sequência. Então, aqui está pronta a primeira carreira. Então, vai ficar esse desenho. Essa sequência de contagem e depois esse fio que vai ficar sozinho entre uma sequência e outra. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Então, lembrando os arremates sempre feitos na bainha da toalha, ou você deixa as pontas soltas para depois você fazer a costura. A segunda carreira a gente começa de novo pelo centro. A gente fez a carreira de cima, um quadradinho a mais. Dessa vez vão ser 2 a mais. Então, eu tenho aqui a contagem do centro, você vai fazer 1, 2 a mais que o centro. Vou sair com a minha linha. E agora você vai fazer 2 também para o outro lado. Então, eu tenho 1, 2, tenho os 2 furinhos do centro, mais 1, 2. Então, vai ter um total de 5 quadradinhos. Vai pular um de espaço. Então, vai ficar dessa maneira. Vai dividir a sua linha para ficar, você ter espaço para bordar os dois lados. De novo, vamos virar para facilitar a sua contagem. Então, esse é um bordado que você tem que fazer com bastante calma, bastante cuidado para conseguir acompanhar essa contagem. Começamos com 5, agora vamos fazer 2 linhas de 3. Então, 1, 2, 3, sai no 4. E a segunda vez. 1, 2, 3. E agora a gente vai fazer um espaço de 3 furos. Então, você tem 1, 2, 3. Depois que você fez 3, você vai fazer uma linha de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois que você faz essa linha de 5, você vai pular 3 de novo. Então, 1, 2, 3. Do mesmo jeito que a gente fez lá na primeira carreira, só que agora ao invés de uma linha de 3 entre os dois espaços, você vai ter uma linha de 5 entre os dois espaços. E depois começa a repetição de novo. Essa repetição são 2 linhas de 3, uma de 5 e 2 de 3. Então, isso você vai fazer a carreira inteira. Então, 1, 2, 3, sai no 4. A segunda vez. 1, 2, 3, sai no 4.
Agora, ó, fiz 2 linhas de 3, agora eu vou fazer uma linha de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Saindo 6. Sempre saindo um furo à frente. Então, fiz 2 de 3, uma de 5, agora eu vou terminar com 2 de 3. 1, 2, 3. Primeira vez, a segunda. Quando você fizer a segunda vez, você vai pular de novo, aquele espaço de novo de 3. Então, 1, 2, 3. E vamos fazer de novo aquela linha de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, eu consegui terminar exatamente, ó, na linha da minha marcação. Quando você chegar próximo à bainha, você para o seu desenho, só completa o que couber e termina arrematando. Então, esse desenho vai ter essa contagem. Embaixo de cada quadradinho de 3, você vai ter um de 5. Embaixo daquela contagem que a gente fez na primeira carreira, agora vão ser 3, 3, 5, 3, 3. Então, feito um lado, nós vamos voltar para o centro. O centro, ele sempre é a repetição desse desenho. Então, são 3, 3, 5, 3, 3. Então, você vai de novo lá. 3, 3, 5. Então, quer dizer, só faltam 2 linhas de 3 para o outro lado, para mim completar essa sequência. Então, agora de novo, vai virar, sempre vira na direção onde você vai fazer o bordado para facilitar. Então, 1, 2, 3, saindo 4. E para terminar aqui essa parte, ó, 1, 2, 3. Então, aqui eu terminei a sequência principal. Agora é aquele espaço. Então, espaço de 3. Então, tem 1, 2, 3. Entre o espaço de 3, entre um espaço de 3 e o outro, eu vou ter uma linha de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai saber que você está fazendo certo quando a sua linha de 5 ela ficar embaixo da linha de 3. Tem que ficar junto essas duas linhas. Depois o espaço de novo de 3. 1, 2, 3. E agora começa aquela repetição de novo. Então, vamos, 2 vezes de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Agora, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 e 3 de novo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando você faz a segunda vez de 3, ó, é o espaço de novo. Ó, temos aquela linha sozinha. Então, é o espaço. 1, 2, 3 espaço. Embaixo da linha de 3, a gente tem a linha de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu acabei o meu desenho. Se o seu barrado não acabar, você dá o espaço de 3 de novo. Essa linha ficar sozinha. E vai fazer essa repetição de novo. Então, essa é a repetição da segunda linha. Agora, a terceira linha. Na terceira linha, nós vamos começar de um jeito diferente. Primeiro, você vai sair de baixo para cima. E em um dos lados do centro. Então, a gente tem um quadradinho do centro. Tem um furo de um lado, furo do outro, onde eu passei aqui o alinhavo preto. Você escolhe um dos dois para começar. Divide a sua linha. Nós vamos começar bordando um dos lados. Então, é só você sair ó, em cima, em um furo que fica em cima do alinhavo que você marcou. Então, vamos virar de novo, na direção onde você vai fazer o bordado. Começa com uma linha de 3. 1, 2, 3, sai no 4. Depois, uma linha de 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vai pro avesso. Agora, a gente tem, de novo, o espaço de 3. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, espaço. Agora, eu vou ter 2 linhas de 3, uma atrás da outra. Então, embaixo daqueles 2 fios que estavam sozinhos, agora a gente vai ter 2 fios de 3. Então, tem 1, 2, 3, saiu no 4. De novo, 1, 2, 3. Só que agora eu vou ter o espaço de
de tez de novo. Então, ó, vai ficar essas duas linhas juntas. Um espaço de tez, duas linhas. Agora, 1, 2, 3 espaço. Então, vai ficar, seu desenho vai ficar dessa maneira. E agora aquela contagem que a gente vai fazer. Dessa vez vai ser uma linha de 5. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, sempre sai um furo à frente. Ó. Agora, eu tenho uma linha de 3. 2, 3. Tenho uma segunda linha de 3. 1, 2, 3. E agora, eu tenho uma linha de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora, essa vai ser a nossa contagem. Embaixo daquele desenho são duas linhas de 3. O espaço de um lado e do outro continua do mesmo jeito de 3 furos. E a nossa contagem agora é 5, 3, 3, 5. Então, dessa vez, essa é a nossa contagem na carreira principal, nessa carreira maior. Depois que você fez o segundo fio de 5, é o espaço. Então, você tem 1, 2, 3 espaço. E agora são as duas linhas de 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, saio um furo à frente. E agora eu vou fazer o segundo. 1, 2, só que eu não tenho espaço para o terceiro. Então, eu vou fazer o fio de 2 e já vou fazer meu arremate. Agora, nós voltamos para o centro. O centro, ele sempre é a repetição dessa parte maior. Então, aqui, 5, 3, 3, 5, a gente vai fazer essa mesma repetição aqui, ó. Eu já tenho 5, tenho 3. Então, agora eu só vou sair um furo à frente. E agora, virando. Sempre vira. Então, ó lá. 5, 3, então mais um de 3. E o 5. Depois que você faz essa repetição, a gente vai para aquele desenho menor. Então, o desenho menor sempre pula 3. Faz 3. Então, fiz a primeira linha de 3, vou fazer agora a segunda. Depois que eu fiz as duas, tenho espaço para fazer de novo. Então, tenho 1, 2, 3 espaço. E agora eu tenho a linha maior, onde é a repetição. Então, 5. 5. Agora, 3. O segundo 3. E termina com uma de 5. Depois que você faz essa carreira principal, 5, 3, 3, 5, a gente pula, tem espaço de novo. Então, 1, 2, 3 espaço. E agora são aquelas duas linhas de 3. Tem 1, 2, 3. Primeira linha. E a segunda, vai acontecer a mesma coisa do outro lado. Eu não tenho o espaço. Então, eu tenho 1, 2 e eu termino no 2. Se você ainda tiver espaço, você vai fazer 3, 3, o espaço de novo e depois a repetição. Então, vai ficando aqui dessa maneira o nosso desenho. A quarta fileira, nós vamos começar agora por cima. Então, aqui no centro, a gente tem um espaço. Nesse próximo, você vai sair de baixo para cima, um furo abaixo. Deixa a linha dividida. E você vai agora entrar um furo ao lado. Então, a quarta carreira, você vai ter um fio em cima do desenho da carreira do centro. Então, sai de baixo um furo, entra no furo ao lado, no centro. Sai ainda um furo ao lado. Agora eu vou fazer, virando ó, na direção onde eu vou fazer o bordado. Eu tenho já um fiozinho de 1, vou fazer 2 fios de 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, é só você fazer 2 fios de 3. Agora, a gente tem o espaço de novo. Então, espaço de 3. 1, 2, 3. Então,
cheguei naquele desenho do centro. Esse desenho vai ter uma linha de tez, vai ter espaço de novo, então a gente, de novo, um espaço de tez. 1, 2, 3. E agora a gente tem a segunda linha. 1, 2, 3. Depois que você fez essas duas linhas com espaço no meio, você vai fazer o segundo espaço de tez também. 1, 2, 3. Então, esse vai ser ó, o desenho do centro. No desenho principal, naquela carreira maior, você vai ter duas linhas de tez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Daí vai ter uma linha de um fio, então você entra no 1, sai no 2. E agora mais duas linhas de tez. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quando você fizer essa segunda linha, a gente vai de novo naquele espaço, porque a gente vai chegar no desenho menor. Então, você vai fazer um espaço, 1, 2, 3. Uma linha de tez, 1, 2, 3. O espaço de tez no meio, 1, 2, 3. E agora, eu não tenho espaço para a próxima linha, então eu só termino onde acaba aqui a minha marcação do barrado. Então, a quarta linha, a repetição vai ser essa. Duas linhas de tez, uma de 1, duas de 3, embaixo de cada desenho grande desse. Depois você tem um espaço de tez, uma linha, um espaço de tez, a segunda linha e mais um espaço de tez. Então, vou pegar agora a segunda parte da linha que eu deixei separada, que você sempre vai fazer a repetição. Então, eu vou virar agora na direção onde eu vou fazer o bordado. Já tenho 3, 3, 1. Então, só ficou faltando as duas linhas de tez do outro lado. Então, aqui, 1, 2, 3, a primeira linha. A segunda linha, 1, 2, 3. Quando eu fizer a segunda, eu já vou fazer aquele espaço maior. Então, tenho 1, 2, 3 espaço. 1, 2, 3 para fazer a primeira linha. Então, a gente tem aquele desenho menor agora. O espaço no meio, 2, 3. A segunda linha de tez, 1, 2, 3. Então, ó, vai aumentando aqui o nosso desenho. Aquele desenho menor que a gente começou, ele vai começar a abrir. Tenho um espaço ainda, 2, 3. Então, depois que eu fiz aqui o espaço, eu vou chegar naquela linha maior de novo. Então, de novo a repetição. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, são duas linhas de tez. Agora é a linha de 1. E de novo, mais duas linhas de tez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E quando você chegar nessa segunda, você já vai fazer o espaço. 1, 2, 3, espaço. A primeira linha. 1, 2, 3. Vai deixar o espaço de tez. Então, aqui tem 1, 2, 3. E como acabou aqui o meu espaço, ao invés de eu fazer a segunda linha de tez, eu vou só completar aqui o final. Então, essa é a repetição da quarta fileira. Tem os dois fios com espaço de tez entre eles. E 3, 3, 1, 3, 3.